Em rota de colisão com o deputado federal Aécio Neves, o governador de São Paulo, João Dória, foi novamente enfático hoje ao reforçar que a posição do PSDB tem que ser de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Nessa linha de pensamento, Dória voltou a cobrar que Aécio peça para sair do partido. Vamos assistir a um trecho. Em vista que o PSDB, na sua maioria, define que será um partido de oposição ao governo que aqui está, não cabe ao deputado Aécio Neves outra opção. Ou ele se incorpora ao PSDB e passa a fazer oposição ao governo, ou pede para se retirar e vai encontrar um campo, um partido, onde ele possa exercer o seu adesismo e exaltar Jair Bolsonaro, o bolsonarismo e as suas circunstâncias. E todos os demais que queiram também seguir dentro dessa linha. Apesar da ênfase na opinião sobre Aécio, o governador de São Paulo hesitou quando foi perguntado se a posição dele era um ultimato contra o deputado mineiro. Ele disse que era uma opinião pessoal e que é preciso esperar um posicionamento do presidente do partido, Bruno Araújo. Ontem, Aécio já tinha reagido a declarações de Dória e reclamado das ações do governador, afirmando que o PSDB não tem dono, que é lamentável que o governador de São Paulo demonstre tamanho desconhecimento em relação à realidade do seu próprio partido. O PSDB tem uma longa tradição democrática, construída muito antes de sua chegada ao partido e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja. O destempero do governador se deve, na verdade, à sua fracassada tentativa de se apropriar do partido, como ficou explicitado no jantar promovido por ele ontem, que tinha como objetivo afastar o atual presidente, Bruno Araújo, para que ele próprio assumisse a presidência do PSDB. São declarações do deputado Aécio Neves. Quando foi descoberto o que aconteceu em Minas no governo Eduardo Azeredo, que então, em dezembro de 2005, quando ele era presidente do PSDB, presidente nacional, e o escândalo do Mensalão não parava de gerar manchetes e tal, eu escrevi que o PSDB deveria imediatamente afastar do partido Eduardo Azeredo e promover investigações, ao fim das quais se saberia se ele era culpado, então deveria ser reconduzido ao cargo, ou culpado, aí ele seria um caso de polícia, ou inocente, portanto, merecedor aí da recondução ao cargo. E disse, se não fizer isso, vai carregar esse esqueleto no armário pelo resto da vida. É o que aconteceu com o PSDB. No caso do Aécio, eu estava no exterior, eu tinha votado no Aécio, fui um dos 40 e tantos milhões de iludidos. Quando eu vi ouvi o áudio com a transcrição com a conversa dele com o Joesley, imediatamente eu fiz questão de interromper as férias para escrever um artigo dizendo, olha aqui, eu só conheci o médico, surgiu o monstro. Então eu me declaro enganado por um farsante, tá? Porque ao contrário dos petistas, eu não faço parte de rebanho, eu não tenho sinuelos que me conduzam. Então imediatamente eu reconheci um meliante, que é o que ele é. E de novo, o PSDB deve se livrar do Aécio para que não se repita o caso Eduardo Azeredo. O PSDB, como sempre, deixou para lá, né? Vamos tocando, vamos empurrando com a barriga, tal, deu no que deu. O PSDB ficou marcado como um partido que já não tem autoridade para criticar casos de corrupção. Agora vocês notam como as coisas não mudam no PSDB. O problema para o governador João Dória é a suposta tendência bolsonarista do Aécio, e só. Se o Aécio, como ele próprio declarou, disser que é contra o Bolsonaro, continua no partido. Se ele for eleitor do Bolsonaro, cabo eleitoral, ele sai do partido. Quer dizer, não tem nenhuma importância a questão ética ou os crimes de que o Aécio é acusado. O governador de São Paulo não tem nada a dizer sobre isso. Ninguém no PSDB vai levar isso em conta. Depende da posição em relação às eleições de 2022. Não é uma questão moral. É por isso que o PSDB vai ficando parecido com o PT.
Oceana. Eu ia falar exatamente isso aí que o Augusto falou. O PSDB vai se encaminhando aí cada dia mais parecido com o PT, até na sua própria relevância, né? A relevância hoje do PSDB, claro, obviamente continua sendo aí um partido grande, mas a relevância junto ao público, junto à sociedade, a conexão em relação às políticas, né, que são colocadas aí à nossa mesa e não aos políticos, essa conexão com a sociedade já não existe mais e já há algum tempo. Então, nesse mundo hoje que a gente vê, né, dessas seitas políticas para todo lado, a gente vê que hoje o antibolsonarismo se tornou aí um braço até do próprio petismo, né? E o PSDB não está se livrando muito dessa peste aí de estar caminhando para a insignificância, como o PT hoje já caminha aí a passos largos e quase lá, né, na insignificância. Essa fala aí do governador de São Paulo, né, que voltou a cobrar a saída do deputado Aécio, isso aí só mostra que realmente o que Augusto disse, tem que ser contra o Bolsonaro. O problema que eu vejo, Vitor, é que o Bolsonaro hoje a sociedade acordou para políticas, né? Obviamente que existem aqueles que vão sempre rezar a cartilha do Bolsonaro como político, mas o brasileiro está aprendendo a colocar as políticas na frente dos políticos. E se em 2022 aparecer outro candidato que tenha uma agenda liberal econômica, que tenha uma agenda de defesa das liberdades civis, de defesa da Constituição, esse candidato, se não for o Bolsonaro, ele vai entrar em conexão com a sociedade, porque a sociedade agora aprendeu, ela sabe qual é o caminho e vai confiar naquele político que vai defender as suas prioridades, né? Aí a gente pode entrar em outras pautas, né? Armamento, aborto, mas principalmente uma agenda liberal que traga o real progresso para o Brasil. Então, o PSDB hoje, ele não é um partido de oposição ao Bolsonaro. O PSDB virou um partido de oposição a uma agenda liberal importantíssima para o Brasil.